Vamos ver como é que ficou essa edição aqui. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Essa semana chegou meu exemplar da edição anual da Frill, a editora australiana que publica o Fantasma desde 1948. Cada edição anual da Frill tem vindo com uma temática específica. Nós inclusive já fizemos o review de algumas delas. E vou mostrar para vocês como é que tá essa edição bacana de 2019. Bora lá! Muito bem, aqui como nós dissemos, está nosso exemplar dessa edição de número 1830, 212 páginas. Como bônus vem essa réplica da edição número 330, como nós falamos no início do vídeo. A Frill publica o Fantasma desde 1948. Então eles fazem de vez em quando essas republicações para que as pessoas possam ir completando sua coleção. Essa história aqui em que o fantasma enfrenta o Alvar, um daqueles vilões que de vez em quando o fantasma enfrenta e que só aparecem em uma edição. A edição 2019 tem como tema O Fantasma Vai à Guerra. Essa capa linda do Wendell Cavalcante, uma capa dupla. Uma ilustração bonita demais. Sendo a temática da guerra, nada mais justo do que aparecer The Phantom Ghost War. Foi uma história em tiras diárias, uma das mais longas histórias, diga-se de passagem. Foi publicada originalmente em 1942, ainda no calor da Segunda Grande Guerra, da entrada dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. A história tem arte de Ray Moore e Wilson McCoy, o roteiro de Falk. É uma história que já foi publicada diversas vezes aqui no Brasil. A gente vai botar aqui no cantinho do vídeo as capas de algumas vezes em que essa história foi publicada. Hoje, olhando em retrospecto, é uma história até meio datada, né? Afinal de contas, né? Os personagens ainda estavam em formação. Os japoneses que são mostrados aqui como de uma forma muito estereotipada mesmo, tá? Os japoneses estão tentando invadir Bangala para fazer ali, tomar território, né? Aquele processo louco da Segunda Grande Guerra, e é o fantasma o responsável por liderar a resistência em Bangala. História, apesar de datada, uma história muito boa. Uma história ainda muito boa, ainda funciona muito bem como entretenimento. Essa história aqui é uma história escandinava, Lost in the Phantom Trail, já foi publicada pelo menos 2 vezes no Brasil. Uma história muito interessante, também se passa durante a Segunda Grande Guerra e tem como pano de fundo um grupo de soldados alemães que estão tentando pegar lá uns diamantes para ajudar no esforço de guerra do Reich. Então eles vão atravessar Bangala. O barato é que eles pegam para ser seus guias 2 nativos, entre eles o jovem Moss. A gente está acostumado a ver ele, né, o velho Moss, aquela figura sábia, né? Aqui a gente vê ele como um jovem até muito folgazão, muito brincalhão. Mas a história é muito boa, muito divertida, muito interessante mesmo. Olha, bonito demais. Acho que não tem quem não goste das histórias escandinavas, suecas. É muito bacana essa história aqui. Muito legal. Aqui a gente começa com algumas histórias inéditas. Por exemplo, essa história aqui foi uma das melhores histórias que eu já li do Fantasma. Uma história escrita e ilustrada pelo Paul Mason. A história se passa no Vietnã, onde nós temos um destacamento, um pelotão americano que se perde na selva e acaba topando com o fantasma em pleno Vietnã. E é muito interessante a gente pensar o que o fantasma estava fazendo ali no Vietnã. A gente só descobre no final da história o que o fantasma estava fazendo ali. Sinceramente, gente, é bonita demais. As ilustrações são muito diferentes, um padrão para mim inovador em termos de história. O Paul Mason já é conhecido dos leitores do Fantasma lá de fora por desenhar o Kid Phantom, né? A gente vê o Fantasma como essa figura que realmente mete medo. E eu particularmente gosto dessa visão do Fantasma como uma figura que amedronta as pessoas.
E aqui é legal, porque ele não toma partido de ninguém, ele não está lutando por lado nenhum, embora ele esteja usando uma indumentária bem próxima dos soldados americanos, mas a indumentária dele tem as marcas dele, o capacete tem o sinal da proteção. Ele impede que os destacamentos vietcongues e americanos se matem mutuamente, né? É muito interessante, muito bacana. E é uma grande crítica ao processo da guerra, porque a gente vê, por exemplo, o momento em que ele fala: eu vi várias guerras e nenhuma foi como o Vietnã. A gente vê o momento em que o Fantasma pega esse comandante desse destacamento americano e diz para ele: não permita que essa guerra, que esse lugar tire o melhor de você. E mais à frente esse comandante faz uma reflexão de que talvez o Fantasma não estivesse falando dele, comandante, mas dele mesmo. É uma humanização do Fantasma de uma forma linda, muito bonita, e no final a gente descobre o que o Fantasma estava fazendo ali e por que ele está fazendo esse verdadeiro mergulho no coração das trevas, essa visão aqui, esse Fantasma visto de baixo para cima, muito bacana. Adorei essa história, gente. Essa história, The Nazi Phantom, gente, é uma história que eu particularmente me decepcionei um pouco. É uma história publicada originalmente pela Calton. Eu confesso que não gosto muito das histórias do Fantasma pela Calton. A maioria delas acho bem fraquinha. Essa daqui eu achei que tinha tudo para dar certo, mas ela se perde, fica uma história meio vaga. O final dela, a resolução dela, uma resolução extremamente abrupta. Agora, aqui é que a gente tem o creme de la creme. Aqui a gente tem a história Hacking, uma aventura do 19º Fantasma em plena Primeira Grande Guerra. E o barato dessa história é que ela foi desenhada por um brasileiro, Wendel Cavalcante. Um cara, ele fez um trabalho lindo, a gente acompanhou, a gente chegou a falar um pouco do Wendel aqui em outros vídeos, a gente acompanhou um pouco desse processo. Olha, gente, que ilustração, que trabalho de arte maravilhoso. Nós temos aqui, como eu disse, o 19º Fantasma na Primeira Guerra Mundial, enfrentando um grupo que chega em uma vila. Essa vila foi bombardeada e chega um grupo a cavalo. Esse grupo se revela uma das gangues que mais dá trabalho para o espírito que anda. Os Vultures, ou os Abutres. Essa gangue dos Abutres é muito curioso porque eles não se intrometem diretamente em conflitos, mas eles aproveitam os conflitos para roubar os cadáveres, pilhar os cadáveres. Então, daí o nome dele, os Abutres. Várias gerações do Fantasma já enfrentaram os Abutres e essa história aqui ficou muito legal. A gente vê o jovem soldado Walker lutando na Primeira Grande Guerra, sendo mandado para uma missão e acaba topando com os Abutres, que eles chegaram nessa cidadezinha, eles estavam botando as crianças da cidade para roubar os mortos, né? É uma história realmente muito legal, o trabalho do Wendel. Olha que lindo isso aqui, gente, que bonito, muito bacana mesmo, maravilhoso. A arte dela é realmente maravilhosa, olha, gente, que lindo. Olha aqui, que coisa bonita isso daqui, gente. Lindo demais, muito boa a história, bacana, parabéns aí ao Wendel pelo trabalho dele, foi muito bacana. Fechando aqui, nós temos uma entrevista com o Wendel Cavalcante, e essa entrevista foi feita por mim, Glaucio Cardoso, publicada originalmente no blog Fantasma Brasil. Vou botar o link na descrição para quem quiser ler a entrevista original, e replicada no site Chronic Chamber. Eles pediram para a gente a permissão, a gente concedeu, e logo depois eles pediram a permissão para replicar também na edição anual da Frio. Então tá lá o Fantasma Brasil sendo mencionado na revista Frio. Uma entrevista legal que a gente fez aí com o Wendel, alguns esboços, quem não gosta de esboço, né? Aqui também uma arte bacana do Paul Mason, falando um pouco do trabalho dele com o Fantasma, das ideias dele. Eu espero realmente que eles continuem essa história do Fantasma no Vietnã. Eu gostei disso. Achei uma visão
diferentes. E aqui a gente que mora no Brasil tem que pagar caro para importação, a gente fica babando com essas coisas. E é isso, meus amigos. Se qualquer um de vocês tiver interesse em adquirir essa edição, o melhor caminho é ir direto no site da Frio. Eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa adquirir essa edição, que vai ser bem bacana. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez e gostou do nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui. Ok? Vejo você por aí, hein?